Olá pessoal, estudaremos a lei que aborda sobre biossegurança e faremos exercícios ao longo deste vídeo para estar fixando o conteúdo. Além disso, se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos desta playlist e de outras, que podem ser do seu interesse, assim como de materiais que porventura eu disponibilizo para venda. Quando eu faço, eu coloco na descrição do vídeo os links, tá? Para vocês terem acesso, para vocês poderem efetuar a compra caso seja do interesse de vocês, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a Lei 11.105 de 2005, que aborda sobre biossegurança. Então, essa lei ela vai estabelecer normas de segurança e meios de fiscalização em relação à construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, OGM, assim como seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Bom, OGM, organismo geneticamente modificado, são organismos que têm ali uma modificação, uma alteração a nível de DNA, a nível de material genético. Então, por exemplo, um organismo ele recebe um gene, um trecho do DNA exógeno de outro ser para que ele comece a produzir alguma substância, alguma proteína que vai conferir aquele organismo que recebeu aquela informação de fora e fique resistente a uma praga, por exemplo. Então, isso é um organismo geneticamente modificado, é um exemplo, tá? Então, essa lei ela vai tratar sobre como manipular esses OGMs, De que forma, quais são as normas que vão falar sobre essa manipulação, sobre essa transferência, transporte, importação, exportação, enfim, sobre qualquer tipo de manuseio que você fizer, em relação a um OGM, tá? E também os seus derivados, tá? Sempre priorizando aqui e estimulando a proteção à vida, tá? A vida, não só a vida humana, mas também a vida animal e vegetal. Embora nós, seres humanos, sejamos uma espécie do reino dos animais, aqui é colocado separadamente, tá? Então aqui não se destaca aqui que não é só a saúde humana, mas também os animais, vegetais e priorizando sim o estímulo à área de biossegurança e biotecnologia, estimulando que se faça pesquisa, que se invista nisso, tá? E também o princípio da precaução, tá? Ou seja, você pensar aqui em alguma situação para evitar que algo aconteça, não é em cima de uma coisa que já aconteceu, não é se prevenindo, é se precavendo, em cima de algo que ainda não aconteceu, tá? Que se acontecer será algo ruim, será algo danoso, então evitando isso, se precavendo em relação a isso. E aqui a lei ela coloca duas situações. Coloca a situação em que você manipula a OGM para atividade de pesquisa e que você manipula a OGM para uso comercial, tá? Então, quando é uma situação de pesquisa, é quando ele é realizado em laboratório, que é um ambiente controlado para essa finalidade, em regime de contenção ou ainda em campo, para você obter OGM, avaliar, para isso, você tem uma avaliação da biossegurança. Os OGMs, o laboratório ele tem um nível de biossegurança, ele vai ser enquadrado, classificado em um nível de biossegurança de acordo com o que ele manipula ali, por exemplo, que vai envolver ações experimentais, que vai haver cultivo, manipulação, transporte, exportação, liberação no meio ambiente, descarte de OGM. Agora, para uso comercial, não vai se enquadrar como atividade de pesquisa. O uso comercial não é atividade de pesquisa. E vai tratar ali do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, transferência, comercialização, tá? Consumo, liberação, enfim. Mas para finalidade comercial e não para finalidade de pesquisa. Bom, aqui é dito também que as atividades e projetos que envolvam a manipulação de OGM e seus derivados, que se relacionam à pesquisa, ao ensino, e à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, eles vão ficar restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado. Não é só uma universidade pública, não. Também aqui entidades privadas. Desde que tanto a pública quanto a privada, elas sejam responsáveis e obedeçam aos preceitos legais e as regulamentações, assim como que está aqui nessa lei.
Então, é dito que consideram-se as atividades e projetos no âmbito de entidade os conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. Então, vai ter uma entidade ali, que ela pode ser pública ou privada, um laboratório privado, ou uma universidade pública, que está ali manipulando OGM, tá tratando de pesquisa relacionada ao OGM, tá? Ela vai ser considerada ali uma atividade, um projeto no âmbito de entidade, tá? E ela vai ter ali sua instalação própria, seu laboratório próprio, por exemplo. E vai ter ali uma responsabilidade. Alguém vai ser um responsável técnico, por exemplo, por aquele laboratório. Vai ter ali uma responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. Bom, no entanto, as atividades e projetos com essa finalidade, né, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, produção industrial, enfim, serão vedados, essas atividades e projetos serão vedados, proibidos a pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham um vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. Ou seja, para pessoas físicas é estritamente proibido a manipulação de OGM para essa finalidade de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e também para a produção industrial. Não pode ficar sob a responsabilidade de uma pessoa física. Tem que ficar sob a responsabilidade, né, de entidades de direito público e privado que obedeçam aos preceitos legais, né, que tenham regulamentação para isso. Tá? Então, ainda que essas pessoas elas tenham ali um laboratório, ela construiu um laboratório ali na residência dela, né, e tá atuando de forma independente, tem recurso próprio, e ainda mantém um vínculo empregatício ali com uma entidade, com uma pessoa jurídica, ainda assim ela não pode fazer isso, ela não pode manipular o OGM para esse tipo de atividade. Bom, e as entidades que estão interessadas em realizar atividade para manipulação de OGM, elas deverão requerer autorização. Autorização a quem? A uma comissão, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Tá? Então, a CTN-Bio, que é uma comissão relacionada à biossegurança, ela vai se manifestar em relação a deferir ou indeferir, né, autorizar ou não autorizar que ocorram essas pesquisas sob responsabilidade de algum interessado, de alguma entidade pública ou privada. Bom, as organizações públicas e privadas, sejam nacionais, sejam estrangeiras ou internacionais, que sejam financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou projetos para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, para produção industrial, enfim, relacionada ao OGM, elas deverão exigir a apresentação de certificado de qualidade em biossegurança emitido por quem? Por aquela comissão que nós acabamos de ver, pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta lei ou de sua regulamentação. Então, quem patrocina, quem financia, né, esses projetos, não pode alegar, não pode se eximir de responsabilidade. Falar, olha, mas não era eu que produzia ali, eu estava só financiando. Mas eu não sabia que não tinha ali a autorização do CTN-Bio, para mim estava tudo certo. Não, ele tem que exigir, tá? Essas organizações que financiam, que patrocinam, sejam nacionais, internacionais, elas têm que exigir a apresentação de um certificado, que é de certificado de qualidade em biossegurança, por quem ele está financiando ali. Caso contrário, ela vai ser enquadrada como corresponsável, tá? A responsabilidade vai ser dela e de quem manipulou indevidamente ali, sem a devida autorização e regulamentação OGM. Vamos a algumas definições trazidas pela lei. Organismo é uma entidade biológica que é capaz de se reproduzir ou de transferir material genético, inclusive vírus de outras classes que venham a ser conhecidas, tá? Bom, o vírus, pelo menos pela maior parte da comunidade científica, não é considerado um ser vivo, dotado de vida, né? Porque não possui célula, né? Que é a unidade básica da vida. No entanto, possui material genético e é capaz de se reproduzir parasitando uma outra célula, né? Parasitando uma célula que ele não possui. No entanto, aqui a gente inclui o vírus como organismo, tá? E qualquer outra entidade biológica que consegue se reproduzir e consegue transferir material genético, tá? Consegue transferir parte do seu material genético, né? Um trecho do seu material genético, do seu DNA, para um outro ser, por exemplo. O que é DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, e RNA, que é o ácido ribonucleico? São materiais genéticos
eles vão ter informações ali relacionadas a características hereditárias que passam para a descendência, tá? Informações únicas daquele ser vivo, informações que vêm lá da sua descendência, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, enfim. Então tem uma questão aqui com a hereditariedade, tá? Então são moléculas, né, que atuam nesse sentido aqui de armazenamento de informações genéticas. Bom, o que é uma molécula de DNA ou de RNA recombinante? Bom, são moléculas que elas são manipuladas fora das células vivas, tá? Ou seja, né, num cultivo ali, num laboratório, elas são manipuladas e tem uma modificação ali no seu DNA e no seu RNA natural, tá? Então, uma molécula de DNA recombinante, ela vai ter ali um trecho dela vai sair, vai ser destacado e nessa lacuna vai ser colocado, vai ser inserido um outro trecho de DNA que não é dela, de fora. E aí você vai ter uma quimera, né? Uma molécula misturada, combinada. Uma parte é dela, uma parte é material genético dela, nativo, e outra parte é um trecho que não é dela, que é de fora, é exógeno, estrangeiro. E aí você tem um DNA recombinante. E aí esse material recombinante ele é capaz de se multiplicar em uma célula viva, tá? E aí ele começa a produzir aquela proteína que até então aquele ser não produzia, porque ele não tinha aquela informação e ele passou a ter. O que é engenharia genética? É uma atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA e de RNA recombinantes. Então a atividade em si, que faz tudo isso que eu falei, né? Que faz essa questão aí da produção de DNA recombinante, que manipula DNA, enfim, são atividades de engenharia genética. O que é o OGM, o organismo geneticamente modificado? É um organismo cujo material genético, DNA e RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Teve uma alteração ali a nível de DNA, a nível de RNA naquele organismo, ele passou a se tornar um organismo geneticamente modificado. O que é um derivado de OGM? É o produto obtido de OGM e que não possui a capacidade autônoma de replicação ou que não contém a forma viável de OGM. Então, o derivado de OGM não é o OGM em si, o OGM é o organismo geneticamente modificado. O derivado é o produto obtido de OGM. Ele não vai conseguir ali de forma autônoma se replicar, diferente do OGM, tá? Então, ele é o produto e não o OGM em si. Célula germinal humana é uma célula mãe responsável pela formação de gametas, que são as células reprodutivas, presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. Então, a célula germinal humana são aquelas células que produzem os gametas masculinos e femininos. São as células que produzem o espermatozoide, que é o gameta sexual masculino, né? E o ovócito, que é o gameta sexual feminino. Tá? Então, essas células responsáveis por essas produções, por essas células germinativas, por essas células gaméticas, são as células germinais humanas. O que é clonagem? É um processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. A clonagem é um processo, existe a clonagem que acontece naturalmente, tá? Que acontece, por exemplo, as bactérias. As bactérias elas se reproduzem de forma assexuada. De uma bactéria surgem duas, de duas surgem quatro, de quatro surgem 8. Tá? Elas conseguem se reproduzir sozinhas de forma assexuada. Isso é um tipo de clonagem, tá? Mas aqui nós temos também a clonagem que ela é produzida artificialmente em laboratório por interferência humana, através de um processo de reprodução assexuado, ou seja, que não envolva o encontro de gametas, não envolva o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Acontece sem a produção de gametas, assim como acontece com as bactérias, de forma assexuada, tá? Então, é uma forma similar, é uma simulação do que acontece naturalmente com as bactérias. E com isso você utiliza ou não técnicas de engenharia genética. O que é clonagem para fins reprodutivos? Essa clonagem ela tem como finalidade a obtenção de um indivíduo. Tá? Ela é reprodutiva, não já estou falando. Você faz a clonagem para se produzir um novo ser vivo. O que é uma clonagem terapêutica? Aí você não vai produzir um novo ser vivo. Você vai usar a clonagem para você manipular células tronco embrionárias para utilização terapêutica. Você vai manipular células tronco, que são células que não estão diferenciadas em um órgão, em um tecido ainda. Elas estão ali sem uma diferenciação. Você manipula essas células tronco
para que elas se diferenciem naquele tecido que você deseja, para, por exemplo, produzir um órgão e fazer um transplante para alguém que precisa, para fins terapêuticos. Isso é só um exemplo, tá? Então é uma clonagem para fins terapêuticos, o que é diferente de você clonar um ser para produzir um novo ser, que aí é uma clonagem para fins reprodutivos. E o que são células tronco embrionárias? Eu acabei de falar, né? São células do embrião que apresentam capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Por quê? Porque são células que elas não se diferenciaram ainda. Elas não viraram uma célula nervosa, não viraram uma célula do sistema digestório, não viraram uma célula do sistema imunológico, não viraram uma hemácia, nada disso. Elas não se diferenciaram em nada ainda. Então você consegue manipular, dar o estímulo necessário para que ela se diferencie daquela célula que você deseja. Bom, aqui é dito que não se inclui na categoria de OGM, né, organismo geneticamente modificado, o resultante de técnicas que implicam a introdução direta num organismo de material genético, desde que não envolva a utilização de moléculas de DNA e RNA recombinante, ou OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, introdução poliplóide ou qualquer outro processo natural. O que ele está querendo dizer aqui é que só vai considerar sendo um OGM quando você tiver ali a utilização de um DNA recombinante. Quando você tiver a combinação de diferentes DNAs, o DNA de um ser com o outro. Agora, se você está introduzindo um material hereditário diretamente no ser, sem que haja essa transformação, sem que haja essa mistura, ele não é considerado um OGM. Também não se inclui na categoria de derivados de OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contém OGM, proteína heteróloga ou DNA recombinante. Parecido com o que a gente acabou de ver, né? Então você não vai considerar como sendo um OGM uma substância ali pura que não tem nenhum tipo de DNA recombinante ali. É uma substância em si, quimicamente falando. Não, ela tem que ter ali, tem que ser um ser que recebeu um DNA recombinante que tem ali a fusão, a combinação de DNA de diferentes seres ou de um outro ser com o DNA próprio daquele indivíduo, tá? Então, não tem OGM, não tem proteína heteróloga, proteína que vem de fora de um outro ser, não tem DNA recombinante, não é considerado OGM. Essa lei, ela coloca algumas situações em que você não vai aplicar essa lei aqui, a lei de biossegurança. Ela não vai ser aplicada quando acontecer modificações genéticas por meio de algumas técnicas, desde que não implique a utilização de OGM como receptor ou doador, né? Um OGM como recebendo um DNA exógeno ou doando um DNA exógeno. Não. Então, se você não utilizou OGM, nessas técnicas que eu vou citar aqui, elas não vão ser aplicadas, a lei não vai aplicar, a lei de biossegurança não será aplicada a elas. Como mutagênese, que é um processo, né, que é capaz de gerar mutação, alterações no DNA, formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal, né? Células somáticas são células que não são reprodutivas, células de tecido, tá? Então a formação e a utilização de células de tecido que não são reprodutivas, de hibridoma animal, para essa situação, para essa técnica, não se aplica essa lei. Para fusão celular, inclusive a de protoplasma de células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo. Então, fusão celular, juntou duas células, juntou uma célula de um tecido com célula de outro tecido, de células vegetais, tá? Que você obteve através de métodos tradicionais de cultivo. Você ali, pesquisador, fez o cultivo ali, fez o meio de cultura e semeou ali aquelas células vegetais ali de diferentes seres, diferentes espécies, fez uma fusão ali entre elas. Isso não para essa situação não é aplicado essa lei de biossegurança. E também para autoclonagem de organismos não patogênicos que se processe de maneira natural. Então, alguns organismos não patogênicos que não causam doenças, eles se clonam, eles se reproduzem assexuadamente de forma natural, tá? Então, para essas situações, você não aplica a legislação de biossegurança. Bom, nós sabemos que por muito tempo existe uma questão aqui em relação à ética de utilização ou não de células tronco embrionárias humanas, tá? Então, até que ponto aquelas células, aquele aglomerado de células pode ser considerado vida ou não? Dessa forma, essa legislação de biossegurança, ela determina em que condições você poderá, né, um laboratório, um pesquisador, ele poderá utilizar as células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos, tá, para procedimentos, tá? Em quais condições
ele pode utilizar, em que é permitido para essa finalidade de pesquisa e terapia. Bom, nas condições em que os embriões sejam inviáveis, então já é um embrião que ele não vai vingar, ele não vai se desenvolver em um feto. Então aquele ser ali, ele não ia se desenvolver. Então nessa situação você pode utilizar essas células embrionárias humanas para terapia e pesquisa. No caso de embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação desta lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Então, embriões que eles estão congelados há 3 anos ou mais, tá? Então, eles estão bastante tempo congelados, ou que foram congelados na data da publicação desta lei. Depois de completarem 3 anos, eles podem ser utilizados para terapia e pesquisa. Ainda que sejam embriões que não iriam vingar, não iriam se desenvolver em um feto, em um ser, em um organismo completo. Ainda que sejam embriões que estavam ali congelados há mais de 3 anos. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores, de quem produziu esses embriões, tá? Ou seja, dos pais, né? Daquele futuro feto que não vingou, tá? Então, os genitores, eles têm que conceder, né, essa utilização, autorizar. Bom, como eu falei, tem toda uma polêmica em torno disso, né? Tem toda uma questão de ética envolvendo isso. Então, as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizam esse tipo de atividade, pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias humanas, elas devem submeter os seus projetos à apreciação e à aprovação de comitês de ética em pesquisa, tá? Então, tem que passar por um comitê de ética. E é proibida, é vedada a comercialização de material biológico, né? Por exemplo, de células-tronco embrionárias humanas. Você não vai comercializar isso, não existe isso, tá? Essas células embrionárias humanas, nessas condições que eu citei, e com autorização dos genitores e passando por um comitê de ética, elas só poderão ser utilizadas para fins de pesquisa e terapia e não para comercialização, tá? Então aqui que ele tá falando, é totalmente proibido isso. Bom, o artigo 6º ele fala de situações que ocorre proibição e o artigo 7º é situações que elas são obrigatórias, tá? Então, o que fica proibido? A implementação de projeto relativo ao OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual. Tem que ter um acompanhamento individual ali, tá? Para poder verificar se as condições estão sendo obedecidas, se as normas de biossegurança estão sendo obedecidas. Também fica proibido engenharia genética em organismo vivo ou manejo in vitro de DNA e RNA natural e recombinante realizado em desacordo com as normas previstas nesta lei. Então, se está fazendo alguma coisa fora da lei, claro, evidentemente que é proibido. Tem que estar ali em concordância com a legislação de biossegurança e com as demais legislações. Também fica proibido engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano. Por que ele fala isso? Porque uma vez que você começa a manipular ali células germinais humanas, por exemplo, né, você consegue, por serem células reprodutivas, tentar manipular ali a produção de algum ser vivo, tá? E não é isso, isso é proibido, é proibida a clonagem humana, você não pode produzir um outro ser meramente para produzir ali, eu quero produzir um ser, eu quero manipular, não, isso é proibido. O que é permitido é a clonagem para fins de terapia, para fins, né, de tratamento, e não a clonagem reprodutiva, a clonagem humana, tá? A clonagem reprodutiva com uma outra finalidade, uma clonagem reprodutiva de um animal, como aconteceu, por exemplo, com a ovelha Dolly, é uma outra situação. Agora, a clonagem humana, você produzir um outro ser humano, isso é proibido, tá? É o que diz também o inciso 4º, né? Que ele emenda aqui e a gente consegue entender o inciso 3º através do inciso 4º. Bom, também é proibida a destruição e descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela Comissão Técnica, né, de Biossegurança, também pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Bom, você não pode sair descartando OGM por aí, entendeu? Como se fosse um resíduo, como se fosse um lixo doméstico. Não existe isso, tá? Então a destruição e descarte no meio ambiente de OGM, ela é totalmente proibida. Também a liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados no âmbito de atividade de pesquisa sem a decisão técnica favorável da CTN-Bio. E nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTN-Bio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTN-Bio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança,
quando o processo tenha sido por ele avocado na forma desta lei de sua regulamentação. Então, você só vai conseguir fazer a liberação do meio ambiente de OGM no âmbito de atividade de pesquisa, tá? Ou seja, OGMs que foram utilizados para finalidade de pesquisa, se tiver autorização do Conselho Técnico de Biossegurança. Caso contrário, está proibido. Liberação comercial, só se tiver o parecer técnico favorável do Conselho Técnico de Biossegurança. Caso contrário, está proibido. Se por acaso você utilizar o OGM e essa utilização ela for considerada uma atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, você só vai poder fazer isso se tiver o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável. Caso não tenha esse licenciamento, esse tipo de atividade ela fica proibida, tá? Então é isso. Você só vai ter ali alguns tipos de atividades autorizadas mediante um órgão responsável. Caso ele não tenha feito autorização, a Comissão Técnica de Biossegurança, o Comitê, né, o Conselho de Biossegurança, enfim. Caso eles não tenham feito essa liberação, tudo o resto fica proibido. Só é permitido mediante essas autorizações. E também a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso, tá? Então, se são tecnologias de restrição de uso, o nome já está falando, elas são restritas, elas têm um uso restrito, elas não podem ser usadas amplamente, tá? Então, nesse caso, a sua utilização, comercialização, registro, enfim, não é permitida, é proibida. E o que exatamente, né, tecnologias genéticas de restrição de uso? A lei nos fala, tá? É qualquer processo de intervenção humana para a geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis. Ou seja, para produzir estruturas reprodutivas que não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir gerar novos seres, elas são estéreis, tá? Bem como qualquer forma de manipulação genética que vise a ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade de plantas por indutores químicos externos. São obrigatórias a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética e o envio de relatório à autoridade competente no prazo máximo de 5 dias a contar da data do evento. Então, aconteceu um acidente na manipulação de OGM no âmbito da biossegurança, em pesquisa científica, por exemplo, você tem que enviar um relatório dizendo exatamente o que aconteceu para a autoridade competente e você vai ter um prazo de até 5 dias da data que aconteceu a situação. Também são obrigatórias a notificação imediata à CTN-Bio e às autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminação de OGM e seus derivados. Então, você tem que notificar imediatamente o Comitê Técnico de Biossegurança e as autoridades competentes de saúde pública e de defesa agropecuária e de meio ambiente sobre acidentes, tá? Que possam vir a disseminar, proliferar OGM no meio ambiente, por exemplo. Então, você tem que imediatamente comunicar a essas autoridades. Também é obrigatória a adoção de meios necessários para plenamente informar a CTN-Bio, as autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, a coletividade e os demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM, tá? Então, as empresas e instituições, elas têm que comunicar aos seus empregados, aos seus funcionários, sobre os riscos em que eles estão submetidos, que eles possam estar submetidos, tá? E todos os procedimentos que eles têm que ser tomados em caso de acidente. Eles têm que ter ali um curso, eles têm que ter ali uma noção de biossegurança. Como proceder em caso de acidente, quais são os procedimentos operacionais a serem realizados. Enfim, eles têm que estar a par de tudo isso. Vamos fazer questões. Vamos fazer uma questão da Banca Sebrasp de 2013, que diz o seguinte: permite-se a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento, o licenciamento de tecnologias genéticas que ativem genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos internos e externos. Lembrando sempre de pausar o vídeo e analisar as questões com calma, tá? Nós acabamos de ver as situações de que são proibidas, tá? Que estão ali elencadas na Lei de Biossegurança, no artigo 6º. E uma delas é a utilização, a comercialização, registro e licenciamento, enfim, de tecnologias genéticas de restrição de uso. E nós entendemos que são essas tecnologias de restrição de uso, né?
Então, elas são, na verdade, proibidas, tá? Logo, a questão ela está errada. Vou fazer mais uma questão da banca Sebrasp, que diz o seguinte: constitui crime a intervenção em material genético humano em vivo, bem como a manipulação de células germinais, exceto para o tratamento de defeitos genéticos. Tem algumas situações aí nessa questão que elas estão erradas. Lá no artigo 5º é dito que é permitido, né, para fins de terapia e pesquisa, utilizar células tronco embrionárias, né, humanas, que são produzidas em fertilização in vitro, tá? Produzidas em fertilização in vitro. Então, por exemplo, aquela pessoa que está tentando engravidar, não consegue, ela tá ali, aquelas células que elas não estão conseguindo se desenvolver, aquelas células elas podem ser utilizadas para essa questão da manipulação genética, tá? Já que elas não vão ter nenhuma finalidade, né? Utiliza-se caso, né, a pessoa autorize, o genitor autorize, tá? Mas isso in vitro, não é em vivo. Então, em situação in vitro, em fertilização in vitro, é permitida sim, não é proibida, tá? Desde que atenda algumas situações que a gente viu lá, sejam embriões inviáveis, esteja congelado há 3 anos ou mais. Bom, até aqui, né, como ele coloca que é em vivo e na verdade seria in vitro, e de fato é proibida a manipulação de células germinais, até aqui ela está de fato correta, tá? Mas aí quando ela coloca assim, exceto para o tratamento de defeitos genéticos, aí tem um erro da questão, tá? Que por questões de terapia genética é permitido. Não só para a terapia, como também para pesquisa, né? Desde que, né, atenda aquelas condições que eu já citei para vocês, tá? Então, essa questão, embora um pouco confusa, né? A gente faz um esforço aqui, ela está errada. Vamos para mais uma questão da banca Sebrasp. São considerados como organismos geneticamente modificados aqueles resultantes de técnicas que implicam a introdução direta em um organismo de material hereditário, desde que não envolva a utilização de moléculas de DNA e RNA recombinante, tais como fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, introdução poliploide e qualquer outro processo natural. Bom, mais uma questão errada, tá? Na verdade, a definição de OGM é um organismo cujo material genético, né, DNA ou RNA, tenha sofrido modificações, alterações por alguma técnica de engenharia genética, tá? E não se inclui nessa categoria de OGM essa situação aí, o resultado, né, o resultante de técnicas que impliquem a introdução direta no organismo de material genético, desde que não envolva a utilização de moléculas de DNA e RNA recombinante ou OGM. Envolveu ali DNA recombinante, vira OGM. Não envolveu, não é OGM, tá? Então, para ser considerado um OGM, tem que envolver necessariamente a utilização de DNA ou RNA recombinante, tá? Vamos fazer mais uma questão. Essa questão ela já não é da banca Sebrasp, eu coloquei de uma outra banca, tá? Que é a banca MPE, mas segue esse modelo de certo e errado. Estabelece a lei 11.105, né? Que ela não se aplica, mesmo quando implica a utilização de OGM como receptor ou doador, quando a modificação genética for obtida por meio das seguintes técnicas: mutagênese, formação, utilização de células somáticas de hibridoma animal e fusão celular, inclusive a de protoplasma de células vegetais, que pode ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo. Gente, lá no artigo 4º é dito o seguinte, que esta lei, ou seja, a lei de biossegurança, ela não se aplica quando a modificação genética for obtida por algumas técnicas. Ele cita que técnicas são essas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador, recebendo aquele DNA de fora de um outro ser ou doando um trecho do seu DNA, um gene, para um outro ser. Então, desde que não implique nessa dinâmica aí de receptor ou doador sendo o OGM. Que técnicas são essas? Mutagênese, formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal, fusão celular, inclusive de protoplasma, autoclonagem de organismos não patogênicos de forma natural. Enfim, tá? Isso é dito lá no artigo 4º. Aqui ele fala que ela não se aplica mesmo quando implique a utilização de OGMs como receptor ou doador. E não é mesmo quando impliquem, é desde que não impliquem, tá? E para finalizar esse vídeo, a gente não vai conseguir finalizar a lei só com esse vídeo, vai ter que ter mais um, né? Porque é uma lei mais densa, né? Ela é um pouco mais difícil de estudar, ela envolve várias nomenclaturas técnicas para que quem não é da área, quem não é biólogo, quem não é engenheiro agrônomo, quem não é biomédico, enfim, fica um pouco perdido, tá? Então, realmente é uma lei que precisa de mais atenção e de busca detalhada de alguns termos. Eu trouxe mais uma questão, também não é uma questão da banca Sebrasp, mas vai ajudar vocês em termos de conhecimento, tá? Que diz o seguinte:
É correto afirmar que engenharia genética é, letra A, a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA e RNA recombinantes. Letra B, atividade que manipula as moléculas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de DNA, RNA natural ou sintético que possam multiplicar-se em uma célula viva. Letra C, clonagem com finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. Letra D, técnica de fecundação em vivo. E letra E, processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético. Seguinte, a gente sempre tem que se basear na letra da lei, tá? É o que mais é cobrado nessas provas de concurso. Você pode até encontrar algum sentido em alguma alternativa ou algo muito próximo do que é engenharia genética, mas você tem que se basear no que está escrito expressamente na lei. O que diz a lei de biossegurança? Que engenharia genética, lá no seu artigo 3º, inciso 4º, que é uma atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA e RNA recombinante, tá? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Só uma observação aqui pra gente estar fechando, para quem não é da área, não tá habituado, eu tô falando DNA e RNA recombinante, não tô falando ADN, né? Como tá na lei, porque a gente tá acostumado a falar DNA, né? Que a gente fala na forma como aparece na nomenclatura em inglês, tá? Esse ADN é como se são as iniciais do ácido desoxirribonucleico em português, mas a gente está habituado a utilizar o termo em inglês. Por isso que eu falo DNA e não ADN, e falo RNA e não ARN, mas é a mesma coisa. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos. E se você gostou desse material, não deixe de dar engajamento a este vídeo, tá? É uma forma de eu saber do interesse de vocês e continuar lançando novos vídeos nessa playlist. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.